A paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Aqui é o Presbítero Reis, levando até você mais uma palavra rema, uma palavra de Deus, um tema polêmico. Para quê? Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, antes, como eu sempre digo, se você gostar, passe para o líder da sua igreja, faça com que ele dê a opinião dele, que ele entre no canal, inscreva-se você também no canal Reis em Cristo, dá um like, enfim, participe. Ainda tem um link aí embaixo, onde você pode crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, queridos, o tema de hoje é um tema, como eu já disse, ele é bem complexo. Por quê? O tema é discipulado antes do batismo nas águas, certo ou errado? Vou repetir. Discipulado antes do batismo nas águas, certo ou errado? E aí, o que você me diz? Por que eu estou trazendo esse tema, querido? Eu já faz um tempo que eu me batizei e, graças a Deus, eu vejo na própria Bíblia aquilo que eu precisava. E geralmente muitas pessoas, quando elas vêm para Deus, pelo menos a maioria, elas vêm agradecidas pelos milagres, pelos livramentos de algum problema. E, infelizmente, alguns líderes já jogam esta pessoa para o batismo e, no entanto, esta pessoa ainda está presa em vícios como cigarro, bebida, etc. E também elas não têm noção da Bíblia, da Trindade, enfim, ela não sabe nada. E nem o líder faz questão de amadurecer esta pessoa na fé. E por incrível que pareça, eles dão uma desculpa no livro de Atos, capítulo 8, versículo 36. Eles pegam esse versículo isoladamente, e eu vou ler para você agora, olha o que diz aí. Atos capítulo 8, versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado. Certo? Então nós vamos agora começar a ler. Por quê? Porque em toda a Bíblia eu posso pegar qualquer versículo isolado e separar para o meu bel prazer. Agora eu vou pegar lá do início, se você tiver um pouco de paciência, rapidinho também, para você ver que a coisa não foi de qualquer maneira. Filipe era um evangelista, foi levado pelo Espírito Santo até este homem. Acompanha comigo aí. Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Versículo 27. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Este homem estava voltando de Jerusalém, estava indo para casa, viagem longa, detalhe, carruagem. Então ele pegou o livro do profeta Isaías e estava lendo, estava tentando entender. Note agora o versículo 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Note a indagação de Filipe para aquele homem. O senhor entende o que está lendo? Agora olha a resposta daquele homem. Ele não falou: aqui tem água, eu entendo, não. Ele falou, versículo 31. Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. A coisa não é de qualquer maneira, querido. A coisa não é como está pregando por aí. A coisa não é uma avidez de ter igreja cheia e pessoas vazias. A coisa não é esse corre-corre, disputa de igreja, uma na frente da outra, vamos ver quem tem mais carro. Não. A corrida é para tirar pessoas da garra do inimigo e levá-las para o céu. Mas vamos continuar. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 32. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Você está entendendo aí, querido? Agora pega uma pessoa hoje, não tem conhecimento da Bíblia, mas teve um livramento de um hospital, vai na igreja para agradecer, sente a emoção de uma pregação, ela ainda não está na razão, ela sente a emoção, o Espírito Santo a convence do pecado, da justiça e do juízo, e automaticamente a liderança já convida essa pessoa para o batismo, que é no dia seguinte, sem saber se essa pessoa está preparada,
sem conversar com a pessoa a responsabilidade de seguir no Evangelho. E depois as pessoas questionam por que as pessoas estão desagrejadas, por que as pessoas não têm fundamento, por que as pessoas esperam da televisão, porque não foram ensinadas a abrir uma Bíblia em casa. Então vamos aprender com esse eunuco. Ele quer saber de quem está falando. De quem está falando o profeta, de si próprio ou de outro? Filipe, evangelista, discípulo de Jesus, oh, glória a Deus. Começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Você está entendendo o tempo de viagem? Eu estou correndo aqui nos versículos, mas você entende. Ele leu devagarinho para o eunuco também foi lá, ouvindo, repetiu. Você está entendendo? Porque naquela época era carruagem, não era avião. Tá? Então Filipe, começando aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas. Prosseguindo pela estrada, aí sim, chegaram a um lugar, veja só. Ali era uma rara exceção, no entanto, não era uma viagem curta, era uma viagem longa. Filipe tinha muito que evangelizar, e no momento, o Espírito Santo contava apenas com Filipe para levar a mensagem para aquele homem, amém? Então a viagem era longa, prosseguindo pela estrada, aí sim, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse, olha, aqui há água, que me impede de eu ser batizado? Claro, agora ele já conhecia, agora ele teve a certeza, eu quero servir. E olha o que disse Filipe, você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém, querido? Então estamos aqui desmascarando essa história, essa conversa fiada, de que você aceita Jesus hoje. Ah, mas eu ainda estou fumando, não tem problema não, o Espírito Santo conserta, joga aqui dentro da água. Agora o dízimo não, isso aí não pode faltar. Se faltar o dízimo, você está fora. Vai ser disciplinado, vai ser... O resto do... Que negócio é esse, querido? Você tem que ter um papo com a pessoa. Quando eu lembro que na minha época, que ainda existia igrejas que davam discipulado, a grande maioria delas, eu tive que levar minha certidão de casamento. Eu passei por um discipulado, eu e minha esposa, tá? Fizemos provas, e aí sim, ainda ficamos em observação para ver o nosso comportamento. A coisa não é de qualquer maneira não, querido. A coisa não é de qualquer maneira. Pelo contrário, hoje estão querendo enfiar a goela abaixo, que Jesus está em tudo quanto é canto, que ele aprova tudo, que é tudo legal, que é tudo bonito, mas Jesus nunca compactuou com coisas erradas, tá? E uma delas é essa, só que Deus, ele sonda o coração. Ele sonda a avidez que alguns líderes, se dizendo líderes, que para mim, perdão, de líder não tem nada, pega uma pessoa totalmente crua, não sabe diferenciar Gênesis de Apocalipse e joga dentro da água. E eu passo por mim mesmo, eu dou estudos aqui em casa muitas das vezes. Eu dou estudo. E tem pessoas na minha turma que só jogaram numa piscina, na igreja, armaram uma piscina lá, deram um banho nela e acabou. E até hoje, algumas delas eu não vejo vida transformada. Sabe por quê? Porque não houve discipulado. Houve sim cobrança de dízimo. Houve sim cobrança de oferta. Volto a dizer, é necessário lembrarmos de almas, e as demais coisas serão acrescentadas. Não estou desmerecendo o dízimo, ele é importante, mas mais importante que dízimos e ofertas é ter uma pessoa com a vida transformada e preocupada não somente em agradar o pastor da igreja, mas principalmente em agradar o Deus Todo-Poderoso, aquele que deu livramento, aquele que a livrou, aquele que levantou, aquele que cura, que sara, e aquele que falou, fui eu que te tirei de lá. E ela passa a entender, e aí ela declara como Jó, realmente, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Graça e paz, beijo no seu coração, fique com Deus, que Deus te abençoe rica e poderosamente.